Amém. Bom dia. Realmente, que a Divina sonhou comigo caindo daqui. Não ajudou. Enquanto o Juliano orava, eu me lembrei de uma história que o pastor Nino nos contou, de um país comunista, perseguido, e uma jovem saiu à noite, porque ela ia para uma reunião da igreja. E ela foi parada pelos guardas, e eles perguntaram para ela onde ela estava indo. E ela falou que o irmão mais velho havia morrido, e ia ser aberto o testamento. E ela estava indo para saber qual a parte que lhe cabia. Amém? Então, estamos aqui, o testamento será aberto, e nós precisamos saber qual é a parte que nos cabe. Então, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, continue a nos conduzir nessa manhã. O Juliano, ele tem ministrado sobre onde está o Cordeiro, em cima da cruel caminhada de Abraão e seu filho Isaque, rumo ao sacrifício. Que fé a desse pai, sem pestanejar, em silêncio, com a presa caminhando ao seu lado, o seu filho, como ovelha muda ao matadouro. Tento imaginar quantas angústias, quantos pensamentos nessa caminhada. Nos escritos, o Cordeiro, ele é encontrado em toda a Bíblia, desde a fundação do mundo. O Cordeiro estava com Deus. Deus não fez, Deus não criou, Deus não formou nada sozinho. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Encontrar o Cordeiro no dia a dia tem sido o desafio de todos nós cristãos. Domingo passado, o Alejandro ministrou sobre a presença, sobre valorizarmos a presença. E ele nos trouxe Abinadab, que esteve com a presença por 20 anos e sua vida continuou a mesma. Por outro lado, temos Obed-edom, que com 3 meses, com a presença em sua casa, teve a sua vida transformada. Toda a sua casa abençoada. Onde está o Cordeiro? Você o vê no seu dia a dia, na sua rotina? A presença dele, a presença de Deus, tem feito transformações na sua vida, na vida daqueles que estão à sua volta, com as pessoas no seu trabalho, na escola, na faculdade, com os familiares. Onde está o seu coração? Fechando essas citações sobre as ministrações passadas, hoje nós iremos falar sobre a fonte onde encontramos o Cordeiro, onde aprendemos sobre a presença, a Bíblia. E o título que eu dei para essa palavra, que sempre nos é perguntado, e se assim é que eu posso dizer, é: a Bíblia não é um livro de ficção.
Eu cresci em um lar que a leitura ela era bem comum. A minha mãe lia muito. E como sabemos, ou pelo menos fazemos ideia, o que os filhos veem marca mais do que o que eles ouvem. Então, não tem muita validade falarmos para os nossos filhos: leem, se a leitura não faz parte da nossa rotina. O mais comum é eles fazerem o que eles nos veem fazer. Então, como a minha mãe lia muito, a prática dela tornou-se a minha prática. Ler é um hábito que se torna rapidamente ou não um prazer. A leitura ela é fundamental para o desenvolvimento pessoal e intelectual. Ela nos oferece inúmeros benefícios. Ela é a musculação do cérebro. Ela o estimula, ela melhora o vocabulário, expande a criatividade e o senso crítico, além de reduzir o estresse. Olha que preciosidade. Reduz o estresse e aprimora a comunicação. Eu não sou muito de tomar água, mas hoje minha boca está bem seca. É bem provável que quem não gosta de ler, não gosta de ler nada, inclusive e principalmente a Bíblia. Esses dias atrás, conversando com a minha filha caçula, falamos sobre como aprofundarmos os relacionamentos. Para se relacionar, criar vínculos, nós precisamos de tempo juntos. Encontrar, conversar, viajar. É assim que nos conhecemos. É assim que afinamos a amizade com as pessoas. Então, falei para ela que com Deus o relacionamento é afinado de algumas formas. E uma das formas, e provavelmente a mais palpável, é através da Bíblia. É ela que nos fala do caráter de Deus, do que Ele gosta, do que alegra o coração dEle, de quem Ele é. A conversa tinha o objetivo de estimulá-la à leitura. Deu para perceber, né? Só é possível conhecer alguém, obrigada, Gil, através de relacionamento. Nele somos desenvolvidos no amor, na paciência, no afeto, na gentileza, na consideração e assim vai. A Bíblia, ela não é um livro de ficção, ela é real. As histórias nela contidas são reais. Ela é o nosso manual de sobrevivência nessa terra. Ela é a nossa história de amor com o eterno, com o nosso noivo. Vamos abrir em Hebreus. Hebreus 4. Hebreus 4:12.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. E queremos revelação. Revelação da Tua palavra, revelação de quem Tu és. Revelação de quem é o Senhor nas nossas vidas. E de quem somos nós, Pai. Somente a revelação do Senhor, da Tua palavra, pode trazer libertação para os nossos corações. Nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua presença, e clamamos, fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Dessa palavra se diz que ela é viva, ela é muito vívida e ativa em todos os seus esforços de capturar a consciência do pecador. Ela corta até a sua essência. Mas ela não só corta, ela também conforta e ela cuida dos ferimentos da nossa alma. Não conhecem a palavra de Deus aqueles que a chamam de letra morta. Ela é viva, comparada à luz, e não há nada mais vivo e veloz do que a luz. Ela não somente é viva, mas ela é vivificante. Ela é uma luz vital. Ela é uma palavra viva. Os santos morrem, os pecadores morrem, mas a palavra de Deus vive. Ela é eficaz. Quando Deus a faz agir pelo seu Espírito, ela convence, ela converte, ela conforta poderosamente. Ela é tão forte que derruba fortalezas. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Ela ressuscita os mortos, ela faz com que os surdos ouçam, que os cegos vejam, que os mudos falem, que os mancos andem. Ela é poderosa para quebrar o reino de Satanás e estabelecer o reino de Cristo. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta nos 2 sentidos. Ela é a espada do Espírito. É a espada de 2 gumes que sai da boca de Cristo. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, pois ela vai penetrar onde nenhuma outra espada penetra, e vai causar uma dissecação mais crítica. Ela faz divisão da alma e do espírito, a alma e seu temperamento prevalecente habitual. Ela faz com que uma alma que por muito tempo teve um espírito orgulhoso se torne humilde. Ou um espírito perverso se torne manso e obediente. Os hábitos pecaminosos que se tornaram como que naturais para a nossa alma e se arraigaram profundamente nela e de alguma forma se tornaram um com ela, são separados e cortados dela por essa espada. Ela corta
e separa ignorância do conhecimento, rebeldia da vontade e a inimizade da mente, que quando carnal é em si inimizade contra Deus. Essa palavra, ela divide entre juntas e medulas, as partes mais secretas e íntimas do corpo. Essa palavra, ela tem poder para cortar as lascívias da carne, como também as lascívias da mente, e tornar os homens dispostos a se submeterem à mais severa operação para a mortificação do pecado. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, até mesmo os pensamentos e desígnios mais secretos e remotos. Ela vai revelar aos homens a diversidade dos seus pensamentos e propósitos, a vileza deles, os maus princípios pelos quais são estimulados, os fins sinistros e pecaminosos a que servem. A palavra, ela expõe o nosso interior e nos faz ver o que está em nosso coração. Lendo um livro cristão, me deparei com uma história verídica de conversão. Um casal que nada conheciam sobre Deus, sobre Jesus, eles converteram. Lembrando que converter é mudar a rota. Você andava por um caminho e você mudou. Esse casal, ele começou a participar das reuniões da igreja e começaram a ler a Bíblia. O marido, ele se tornou um leitor assíduo da Bíblia e ele passou a amá-la. As Escrituras o deixavam animado e o enchiam de esperança e de anseio. A Bíblia o colocou em contato com um Deus que podia fazer tudo, até mesmo ressuscitar os mortos. Mas ele começou a perceber uma diferença enorme entre a igreja que frequentava aos domingos e a Bíblia que ele lia todos os dias. A Bíblia parecia normal e as reuniões ali na igreja pareciam bizarras. Após um tempo de leitura da Bíblia, que relatava milagres, e de frequentar os cultos monótonos, ele procurou um dos pastores e perguntou quando eles iriam começar a fazer as coisas. O pastor, sem entender, perguntou: que coisas? Ele abriu no Novo Testamento, em um dos evangelhos, e apontou as coisas que Jesus fez: ressuscitar os mortos, curar os cegos e os paralíticos, esse tipo de coisas. E o pastor respondeu: bem, nós não fazemos mais isso. Aí ele: não fazem? O que vocês fazem então? O pastor respondeu: o que fizemos aqui nessa manhã. E ele falou: foi por isso que eu larguei as drogas? Ele ficou tão decepcionado sobre a experiência do povo de Deus nos dias de hoje ser tão diferente das personagens bíblicas, mas ele se conformou que o segredo era não ter muitas expectativas. A história desse casal diz muito ou tudo sobre os dias de hoje, sobre nós, igreja e famílias cristãs. Quando ele pergunta para o pastor sobre quando irão viver o que a Bíblia diz sobre curas e milagres, a resposta do pastor e a conclusão do recém-convertido sobre ser um culto sem vida
Foi por um culto sem vida que ele largou a sua vida sem vida. Me sinto envergonhada, pois me vejo, e quem dera fosse como recém-convertido, mas eu me vejo como a igreja sem vida e sem fé. Muitos de nós lemos as Escrituras da mesma forma, embora creiamos que todas as experiências na palavra de Deus sejam verdadeiras, para nós elas se tornaram fictícias, fazendo-nos espiritualizar ou moderar as aplicações de boa parte do que lemos. Quando não, vestimos a capa da religiosidade, apontamos os outros e esquecemos do que fazemos às ocultas. Olhemos a história de Naamã. Para quem não a conhece ou não se lembra dos ricos detalhes, se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, não precisa abrir. Quando Naamã vai atrás do profeta Eliseu, buscando cura para sua lepra, ele se indigna porque Eliseu não foi pessoalmente recebê-lo. Mandou a direção do que Naamã deveria fazer através do mensageiro. Naamã também se irritou por achar muito simples a direção. O que ele precisava para ser curado? Na verdade, Naamã desdenhou, ele desqualificou, ele desprezou a direção. E se não fossem os seus oficiais sensatos, ele teria perdido a bênção. Quantas vezes passamos por situações difíceis, buscamos ajuda, mas a desprezamos quando a direção não condiz com o que eu estava ansiando, esperando, ou por considerar que, não, isso não vai dar certo, ou mesmo porque aos nossos olhos parece que vai demorar demais. Ou mesmo por exigir um pouco de nós, perseverança no simples. O extraordinário, ele só acontece diante de uma dedicação no ordinário. Outra lição que a Bíblia nos ensina, Mateus 9, é a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, sofrendo de uma hemorragia há 12 anos e considerada impura pela lei judaica, demonstrou uma fé inabalável ao tocar na borda do manto de Jesus, crendo que isso, um toque, apenas um toque, a curaria. Ela dizia consigo mesma: se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Foram anos de gastos naturais. Provavelmente ela era bem debilitada e também sozinha, isolada, não por opção. Ela era obrigada a se afastar de todos. E também havia situação de tamanha exposição. A Bíblia nos relata que ela gastou tudo o que tinha, até tocar a veste de Jesus, e instantaneamente o fluxo parar. Ela creu. Tem alguma sangria na sua vida? Quanto você tem gastado com recursos naturais procurando ajuda? Essa mulher creu. Ela tocou Jesus
em meio à multidão. Imaginem a cena. Ela não poderia, ela tinha que viver isolada dentro da cultura por causa daquele sangue. 12 anos sangrando. E ela atravessa tudo aquilo ali. Porque ela creu. Ela creu. Aquela situação vexatória não a impediu de correr atrás daquele que ela acreditou que a curaria. E que lindo Jesus. É o mesmo hoje, gente. É o mesmo hoje, irmãos. Ele vira e fala: quem me tocou? E os seus espirituais discípulos: como assim, mestre? Quem te tocou? Uma multidão te comprime de todos os lados e o Senhor pergunta: quem te tocou? Mas Jesus sabia que alguém havia lhe tocado diferente. Eu não sei quais são as suas dores. Eu não sei o que você tem passado, quais são as suas lutas, as suas guerras, as suas batalhas, aquelas que você pode pensar assim, nunca vai resolver. Você não vê uma luz no fim. Experimente crer que tocar Jesus instantaneamente pode te curar. O seu desespero tem te levado a tocar Jesus? Não há outro lugar para colocar toda a sua vida em ordem, senão aos pés dele, tocando o seu manto. Outra história, olhemos a mulher samaritana. Ela se encontrou com Jesus, creu, e não só ela, todos os seus vizinhos foram salvos. Que tipo de cristão você tem sido? A samaritana estava no seu dia a dia, nas suas tarefas diárias. Ela encontrou o extraordinário no ordinário. Às vezes, nós reclamamos tanto, nós murmuramos tanto, porque nós não entendemos que tudo vem dele. Precisamos aprender a ser grato no que o Senhor me deu hoje. É o que eu tenho para hoje. No início da pandemia, em 2020, eu rasguei muito dos meus dias, do meu tempo, reclamando, inconformada, indignada com o governo e com tantas coisas. Até que eu entendi que Ele estava nisso. Ele é o dono de tudo. Ele criou tudo. Não há nada que aconteça nas nossas vidas, se cremos nele, se as nossas vidas estão entregues a Ele,
que Ele não esteja direcionando. A não ser que você já foi entregue a você mesmo. Aí se você foi entregue a você mesmo, então realmente você está vivendo por si só, por conta própria. Mas se você crê que a sua vida é de Cristo, não há nada que aconteça. Até um funcionário que falta tem um propósito de Deus nisso. Vivemos as lutas do dia a dia, desprezando o sobrenatural, desprezando a palavra que diz que todas as coisas concorrem, cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Ler a Bíblia precisa de companhia, a companhia do Espírito Santo. Não são palavras mortas, ela é viva. Ler, por causa de um protocolo, se tornam palavras mortas. É ler sabendo, crendo, ansiando pelo que papai tem para te revelar. O que ele tem para revelar dele mesmo para cada um de nós. A Bíblia nos dá todas as direções das quais precisamos. Tem uma outra história que é Davi, na época que ele estava fugindo de Saul, ele fica sabendo da cidade de Keila, e essa cidade, o rei pede ajuda. E ele pergunta para Deus, ele ora e pergunta se é para ele ir ajudar aquele rei naquela cidade. E Deus fala para ele ir, que ele vai ser vitorioso. E aí, no meio da guerra ali, da batalha, eles começam, tem algumas situações que dificultam muito, e ele para novamente, e ele pergunta para Deus, o que eu faço? É tão maravilhoso. Deus vai dando todas as estratégias. Todas as estratégias. Fica num canto ali, fica uma outra turma do outro lado ali, e ele vai direcionando. É o mesmo Deus. Pergunta para ele vai te direcionar. Ele não só vai, ele quer te direcionar. Ele quer nos direcionar. É para nós vivermos, sim, o que a Bíblia fala. As histórias, as quais estão ali, não é um livro qualquer. Ela é viva. E se você não abrir e lê-la, você não vai conhecer. Outra história, a história de Jó, suas perdas, seus ganhos. Falamos da sua esposa, falamos dos seus amigos, mas essa história também revela que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orou por seus amigos. Então, nos chateamos com os nossos irmãos, com os nossos amigos, e ao invés de orarmos por eles, nós os amaldiçoamos falando mal, murmurando sobre eles, sobre as suas atitudes, guardando rancor, mágoas no coração. Como o Senhor, Ele é bom e paciente conosco. Olha essa história de Jó. Ele fala para Jó, intercede por seus amigos. Aqueles amigos que estavam falando para ele que ele estava com pecado, que ele estava fazendo alguma coisa errada, por isso que estava acontecendo tudo aquilo. Aqueles que eram para consolar e estavam ali tentando lançar culpas sobre ele. A Bíblia nos direciona ou não
de como agir. Vamos refletir um pouquinho na oração que Jesus nos ensinou, Pai Nosso. Olha só, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, não é o meu. Venha o teu reino, não é o meu. Seja feita a tua vontade, não é a minha. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui, me perdoa como eu tenho perdoado aquele que me ofendeu. Essa é a oração. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A Bíblia é a nossa história. Ela nos conta o início, o meio e o fim. Ela é o livro que não conta a história de outros, ela conta a nossa história. Ela nos ensina como proceder. Davi, no Salmo 7, ele pede para o Senhor se levantar em sua defesa com indignação. Deus, se levanta em minha defesa com indignação contra os meus adversários. Mas logo em seguida, no mesmo salmo, em sequência, Davi pede para o Senhor o julgar, segundo a sua justiça e integridade. Tudo isso tem a ver com perdoa a minha dívida, assim como perdoo os meus devedores. Davi pede justiça sobre aqueles que o perseguem, mas ele fala, começa em mim. Se eu estou fazendo mal, me julga primeiro. Ele não pede justiça só para si, mas também, se ele tiver agido com injustiça para com o outro, para o Senhor o julgar. A Bíblia ela nos revela um pai que é justo, que é fiel, que ama, que cuida, mas que também é fogo consumidor. Ele é juiz. Revela um pai que disciplina por amor, que não nos deixa entregues a nós mesmos. E se por algum momento você tem alguma dúvida de quem é o seu pai, está lhe faltando conhecê-lo. E, irmãos, eu sinto lhes dizer, ou não sinto, não há outra forma de conhecer a Deus, senão através da leitura da palavra, do ouvir da palavra, da oração individual, da oração coletiva e da comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Não existe outra receita. Esse é o, vamos dizer, esse é o mergulhar 7 vezes no Jordão. Tão simples. Só que requer perseverança. Requer acreditar que ao tocá-lo, eu vou ser curada. Isaías, no capítulo 24, ele nos relata sobre a destruição, sobre o castigo do mundo. É real, não é ficção. Vamos abrir
Isaías 24. Eu vou ler a partir do versículo 1 até o 13. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície e dispersar os seus moradores. O mesmo vai acontecer com todos, com o povo e com o sacerdote, com o servo e com o seu senhor, com a serva e com a sua dona, com o comprador e com o vendedor, com o que empresta e com o que toma emprestado, com o credor e com o devedor. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu essa palavra. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e murcha, enfraquecem os mais nobres do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, os moradores da terra serão queimados, e poucas pessoas restarão. O vinho pranteia, a videira murcha, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o som alegre dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, cessou o som alegre da harpa. Já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte é amarga para os que a bebem. A cidade caótica está demolida, todas as casas estão fechadas e ninguém consegue entrar. Gritam por vinho nas ruas, todo o riso desapareceu, a alegria foi banida da terra. Na cidade só restou a desolação e o portão está em pedaços. O que acontecerá na terra, no meio dos povos, é como sacudir da oliveira no tempo da colheita e o rebustar das parreiras depois de acabada a vindima. Eu vou parafrasear. A terra está contaminada pelos seus próprios habitantes. O vinho novo se vai e a videira se definha. A bebida forte tem um sabor amargo. A destruição está declarada. A alegria natural conseguida pelos suprimentos dessa terra, comida, bebida, vestimentas, se esvairão. Quem se alegra nos prazeres dessa terra, quem tem sua alegria depositada nas conquistas desse mundo, quem se alegra aqui porque possui bens, isso tudo se esvairá. Isso vai acabar, isso vai passar. Os nossos dias são rápidos. Entre 70 e 100 anos. Raríssimos são os que vão além. E a Bíblia ainda nos adverte que os anos da velhice são canseira e enfado. Tudo é muito rápido aqui. O mesmo sucederá ao pastor e ao povo, ao empregado e ao empregador, ao comprador e ao vendedor, ao que empresta e ao que toma emprestado, ao devedor e ao credor. Toda a alegria se esgotou, o júbilo foi extinto da terra, a alegria natural, a alegria terrena. Agora, nós vamos lá em 2 Pedro 3.
versos 11 a 13. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Que espécie de pessoas é necessário que sejamos? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando, e não só, somos também orientados a apressar, aguardando e apressando a sua vinda. Vinda de quem? Jesus, anunciado desde o princípio. Em todo o Antigo Testamento ele é anunciado. Sua vinda é anunciada. Por anos e anos, Jesus foi anunciado e ele veio. Mas não só a primeira vinda foi anunciada, também a sua volta. E a segunda que ainda não aconteceu. A segunda vinda que ainda não aconteceu. Ele virá. Ele virá. Você crendo ou não, ele virá. A gente aguardando ou não, ele virá. A gente apressando ou não, ele virá. Oh, aleluia. Então, se você quer conhecer a sua história, a sua mesmo, leia a Bíblia e faça oração. É a musiquinha das crianças. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá. A Bíblia é a palavra de Deus. Através dela, o conhecemos. Ah, mas isso é tão óbvio, né? Será? Se é tão óbvio assim, por que então eu passo um dia sem lê-la? Ou dias sem lê-la? Ou meses sem lê-la? Ou anos sem lê-la? Quando prestamos atenção na aula e fazemos o dever de casa, as nossas notas melhoram muito. E aí a gente nem precisa de esforço, de muito esforço nas vésperas das provas, para quem ainda estuda. Se a sua nota emocional está vermelha, está faltando algumas das atividades diárias necessárias. O Juliano, no último domingo que ele ministrou, ele falou que ler a Bíblia é uma luta, é uma guerra dentro de nós. Sabem por quê? Porque travamos uma guerra com o inimigo. Satanás, ele não quer que você leia a Bíblia. Não sei se alguém aqui, quantos já leram um livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz? Muito interessante, vale a pena a leitura. Ele não quer, Satanás não quer que você tenha o seu devocional, que você participe das orações coletivas, que você se relacione com os irmãos. Tudo vai ser chato. Você nunca vai encontrar tempo. Você acorda atrasado, você sai correndo. Queridos, vida de piedade
mortifica a alma. E nossa alma só quer deleites. Mas, como vimos em Isaías 24, chegará o dia, e já está chegando, onde buscaremos satisfação nessa terra e não encontraremos. E quem não aprendeu, ou quem não aprender a ser satisfeito nele, ficará muito, muito desesperado. Ele virá. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa esperança. Maranata, vem, Senhor Jesus. Terminei.